Seja muito bem-vindo, muito bem-vinda à aula 3 da série O Mercado ESG em Municípios. Quem pode atuar nesse novo mercado? Será que a profissão e a experiência que você já possui podem ser utilizadas para prestar consultoria aos municípios? É isso que você vai descobrir na aula de hoje. Bom, para quem não me conhece, meu nome é Ângela Garcia, atuo nesse mercado há mais de 30 anos, já trabalhei em municípios, trabalhei no município de Andradina, interior de São Paulo, como funcionária concursada, presto assessoria para municípios e também tenho uma longa experiência no setor corporativo, aonde eu fui executiva da JBS, a maior empresa de multiproteína do mundo durante 10 anos, criei a área de meio ambiente, a área de sustentabilidade, assino o primeiro e segundo projeto do mundo de redução de emissões de gás de efeito estufa, aprovado pela ONU, do setor agropecuário. Também assessorei outras multinacionais, como a CMR Indústria e Comércio, que é uma empresa do setor têxtil e moda, durante 7 anos, sendo presidente do Comitê de Sustentabilidade dessa multinacional por 2 mandatos, totalizando 4 anos. Ganhei o Prêmio Internacional como Personalidade ESG em 2024. Sou auditora da ISO 9001, 14001, 45001. Então, eu trago um pouco do meu know-how, da minha experiência e do meu currículo para que vocês possam conhecer a pessoa que está ministrando essas aulas para você ter a segurança de que vocês estão recebendo informações de uma fonte, claro, segura. Bom, então, até aqui, você já descobriu na aula 1, primeiro, que o mercado existe, que é um mercado de bilhões, que os municípios precisam adotar essa agenda em função da pressão do governo federal, em função da Agenda 2030, em função do Tribunal de Contas, em função de instituições financeiras, recursos, convênios, editais sendo vinculados a critérios da Agenda 2030. Vocês viram na aula 2 que os municípios, eles precisam de profissionais. Se eles não têm esses profissionais dentro do corpo técnico, eles precisam contratar. E mais de 70% dos municípios brasileiros têm até 20 mil habitantes, e municípios pequenos, nós sabemos que eles não possuem equipe técnica para atender essa e algumas outras demandas. Na aula 3, você vai descobrir se você pode ou não atuar nesse mercado. Então, quem pode atuar nesse mercado? Advogado, bacharel, administrador, engenheiro, biólogo, contador, consultor e outros profissionais? Primeiro, eu quero deixar claro para você o seguinte: o ESG, ambiental, social e governança, ele não é uma profissão. Então, você não precisa fazer uma graduação para atuar como consultor ESG, porque não existe graduação em ESG, porque o ESG, ele não é uma profissão, ele é uma agenda transversal, uma agenda multidisciplinar que os municípios e empresas também precisam adotar para que eles se tornem o quê? Sustentáveis. Então, primeira quebra de paradigma, o ESG não é profissão. Ele é uma agenda promovida, criada pela ONU, aonde os países que se tornaram países membros, como é o caso do Brasil, eles assumiram o compromisso de implantar essa agenda. Bom, eu sou bióloga, mas quando eu faço uma consultoria ESG para o município, eu não estou sendo contratada para exercer a profissão de bióloga. Você, por exemplo, que é advogado, bacharel em direito, você pode ser contratado por um município
e não ser contratado como um advogado, mas como um consultor ESG. Eu estou aplicando uma metodologia de consultoria ESG municipal. Então, quando eu, Ângela Garcia, vou prestar uma consultoria para o município, eu não estou sendo contratada como uma bióloga, eu estou sendo contratada como alguém que tem conhecimento de como implantar agenda ESG no município. Portanto, eu sou contratada para prestar consultoria ESG. Da mesma forma, o advogado, ele não fica limitado ao jurídico. O engenheiro, ele não fica limitado ao ambiental. O administrador não fica limitado à governança. Nós não estamos falando de exercer uma profissão regulamentada. Nós estamos falando aqui, eu estou falando para você aprender uma metodologia de consultoria que os municípios precisam para implantar a agenda ESG. Transversalidade ESG. O ESG, ele atravessa diversas áreas do município: área de saúde, área de educação, área de meio ambiente, área de administração, finanças, obra, assistência social, planejamento, governança, tecnologia, gestão de pessoas, transporte, segurança. Então, o ESG, ele é transversal. É tudo aquilo que diz respeito às questões ambientais, às questões sociais e às questões de administração, às questões de governança. Então, o que faz um consultor ESG em um município? O serviço mais vendável hoje para o município é o diagnóstico ESG. Por que, Ângela? O diagnóstico é o produto mais vendável para o município. Porque, primeiro, o município não sabe o que tem, o que não tem e o que ele precisa. Então, se nós formos chegar no município oferecendo um serviço técnico pela formação que nós temos, seja ela qual for, contador, administrador, bacharel em direito, advogado, seja a área que for, enfermeiro, tem até um profissional que é da área de enfermagem que me procurou hoje, perguntando se pode atuar nesse mercado. Então, uma consultoria ESG, o primeiro serviço é o diagnóstico. E para isso, pode ser feito por um profissional que tenha uma habilitação independente de qualquer que seja. Porque o diagnóstico, ele vai olhar as questões ambientais, vai olhar as questões sociais, vai olhar as questões de governança através de uma matriz, e ele vai fazer uma série de perguntas ambientais, sociais e de governança. Com o resultado, vai saber o que o município tem, o que o município não tem e o que ele precisa, que é uma das coisas que eu mostrei para vocês que o Tribunal de Contas está cobrando do município. Mas a maioria dos municípios, eles não sabem o que é isso. Portanto, o primeiro passo é fazer um diagnóstico. Com o diagnóstico, é igual no médico. Você vai no médico, ele não vai chegar para você e vai falar, olha, essa pastilha é a solução do seu problema. Doutor, mas eu acho que eu quebrei o pé. Então, assim, sem diagnóstico, não tem como fazer. E como o médico diagnostica? Ele começa a fazer uma série de perguntas. E o diagnóstico no município, ele também adota essa mesma estratégia, esse mesmo método. Feito o diagnóstico, vai identificar quais são as prioridades do município, vai fazer um cronograma, que esse cronograma nada mais esse plano de ação nada mais é que um cronograma. Esse cronograma vai falar o que vai fazer, quem vai fazer, quando vai fazer, como vai fazer, quanto vai custar para fazer, e aí cria um cronograma. Cronograma é uma agenda. Da mesma maneira que você tem a sua agenda, eu tenho a minha agenda, é a agenda ambiental, social e governança. Isso é a agenda ESG no município. Diagnosticar, identificar prioridades, criar um plano de ação, implantar e institucionalizar, transformar isso
numa lei municipal. Mas eu preciso ser, Ângela, eu preciso ser especialista em todas as áreas da prefeitura para fazer um diagnóstico? Obviamente que não. Não tem como alguém ser especialista em tudo que diz em relação às questões ambientais, às questões sociais e às questões de governança, até porque são muito amplas. O pilar social, saúde, educação, esporte, lazer, cultura, é uma série de requisitos que não tem como saber. Então, por isso que tem um diagnóstico, uma matriz pronta, para que você vai e faça, seguindo ali a receita do bolo. Aí fica muito fácil fazer quando a gente tem o quê? Essa receita, a receita do bolo. Então, eu preciso ser especialista? Não. Para fazer um diagnóstico? Não. O que você precisa é ter o quê? Esse passo a passo para fazer. Tendo esse passo a passo, você vai e faz tranquilamente. Então, o diagnóstico que eu ensino não significa que você vai fazer um projeto de engenharia, elaborar cálculo estrutural, fazer contabilidade, emitir parecer jurídico, substituir trabalho técnico das prefeituras. O diagnóstico, ele é construído a partir de entrevistas e de metodologia estruturada de levantamento de informações. É só isso. Porque quando o município ele tem um diagnóstico, ele tem noção do que, em que status, que nível que ele está em relação a essa agenda que o próprio Tribunal de Contas, vocês viram, estão cobrando. Para fazer ESG municipal, vou precisar entender de saúde, de educação, de saneamento, de finanças, de engenharia, de drenagem, de resíduo, de legislação de meio ambiente? Não. Por quê? O consultor, o nome já diz, ele é um consultor, ele não é um executor, ele não faz projetos. A menos, claro, que você tenha formação em alguma área, por exemplo, você sabe fazer um plano de gestão integrada de resíduos sólidos. Aí você pode prestar esse serviço que já é um outro contrato. Mas o município hoje, o que ele precisa é de no mínimo um diagnóstico, para saber o que tem, o que não tem e o que ele precisa para estar aonde, né? Para estar ou para construir a agenda ESG e não ter problemas, não ter dificuldades e barreiras para acessar recursos. E sim, os municípios que estão na agenda ESG, inclusive, eles têm benefícios, como vocês viram na aula 1. Existem fundos, recursos para municípios que adotam, que criam e adotam essa agenda. Da mesma maneira que você tem uma agenda aí de 365 dias, o município ele pode ter essa agenda ESG de 20 anos, porque, óbvio, uma agenda como a minha, né? Eu não vou fazer uma agenda de 20 anos, mas o município, ele tem investimentos muito altos para serem feitos. Não dá para fazer em um mandato, em 2 mandatos, então ele pode fazer em 20 anos ou até em mais. Por isso que é chamada Agenda ESG, o que é fundamental hoje para os municípios. Como é feito o diagnóstico ESG municipal? Como eu disse, você faz entrevistas. Tem um checklist, uma matriz, que você vai perguntando, aparecem as opções de resposta, você vai respondendo de acordo com o que o funcionário da prefeitura te respondeu, e você vai preenchendo e fazendo esse diagnóstico do município. Então, ele é bem simples de se fazer, claro, quando você tem esse passo a passo. Não é um diagnóstico, obviamente, qualquer, porque é a mesma coisa de você ir num médico e ele fazer um diagnóstico qualquer e não detectar algo muito grave que o paciente pode ter. Da mesma maneira, o profissional, ele precisa ter realmente um diagnóstico que abranja tudo aquilo que o município precisa, mas é só a entrevista. Pergunta e resposta, pergunta e resposta. Depois você sai com o resultado de como o município está. Então, o diagnóstico, ele não é o fim, ele é o começo. Porque a partir do diagnóstico, o município vai ter, e você também vai ter um retrato do município, como ele está dentro dessa agenda.
O que você já tem vale e vale muito, que é a sua formação e o seu diploma. Você não está começando do zero. Por quê? Porque a formação que você tem, ela pode ser a base para você iniciar como consultor ESG. Aí você fala, Ângela, o que eu preciso? Você precisa acoplar esse conhecimento para você se tornar o quê? Um consultor ESG e prestar serviço para os municípios. Então, a formação que você já tem, a experiência que você já tem, o conhecimento que você acumulou ao longo da sua trajetória. Então, quando uma pessoa ela olha para o mercado novo, normalmente ela olha primeiro para aquilo que ela não sabe. Normalmente a gente olha, nem esquece a nossa formação e pensa, nossa, eu não sei nada disso. Mas na agenda ESG, como ela não é uma graduação, você já tem uma formação, você já tem um diploma, você só vai, como eu disse, acoplar isso, esse conhecimento da implantação da agenda ESG, e a partir daí começar a dar consultoria para os municípios. Então, eu quero que você, a partir dessa aula, você comece a pensar de forma diferente, olhando para aquilo que você já tem, para aquilo que você já sabe. Então, olhe para a sua base, para a sua formação de base, e você pode adquirir esse conhecimento. Aliás, vocês já estão adquirindo esse conhecimento, para que com esse conhecimento e essa metodologia, com esse passo a passo, você pode atuar em municípios. E eles estão precisando muito dessa consultoria, dessa assessoria, né? Então, a sua formação é a sua base profissional. A metodologia, ela amplia a sua possibilidade de atuação nos municípios. Ou seja, com a sua, você já tem, digamos, 50%, que é a sua formação, adquire mais esses 50% que vocês já começaram a adquirir, e a partir daí vocês comecem a atuar como consultor ESG nos municípios. Profissionais de diferentes formações podem aprender essa metodologia e assessorar municípios. Portanto, independente da sua área de formação, seja ambiental, social ou governança, ou exatas, humanas ou biológicas, você pode atuar nesse mercado, desde que você, claro, tenha conhecimento desse mercado, o que oferecer, o que vender e o que entregar para o município. Então, quando eu ensino um advogado a fazer um diagnóstico ESG municipal, eu não estou ensinando esse advogado a ser biólogo. Quando eu ensino um biólogo, eu não estou ensinando esse biólogo a ser advogado. Ou seja, os dois aprendem essa mesma metodologia. Então, você, com o conhecimento que você tem, você aprende e você pode prestar serviço para os municípios. A consultoria ESG, ela não substitui atividades privativas. Quando uma atividade, e uma coisa que eu quero deixar claro, falando sobre isso, é que como o ESG não é profissão, não exige que você esteja vinculado, associado a algum conselho. Então, por exemplo, eu, como consultora, não tendo CRB, eu posso atuar com consultoria ESG? Posso, porque o ESG não é profissão, não é regulamentado e você não vai pagar anuidade. Da mesma forma que você, que é advogado, paga OAB, o engenheiro CREA. Então, independente da sua formação, você pode atuar sem a obrigatoriedade de ter um conselho, porque você vai atuar numa área transversal que absorve,
que é multidisciplinar, portanto, absorve as áreas ambientais, sociais e de governança, e aí teria que ter quantos conselhos, né, para prestar essa consultoria. Então, você não precisa de conselho para atuar nesse mercado. Quando a atividade, por exemplo, que não é a consultoria ESG voltada para diagnóstico, para plano de ação, para o acompanhamento da implantação dessa agenda, você não precisa o quê? Ter conselho. Agora, se você vai fazer um projeto de engenharia, vai dar um parecer jurídico, aí sim precisa, o que não é o caso aqui da agenda ESG. A questão é, você precisa estar preparado para aprender. E eu pergunto, você está preparada para se destacar da multidão de profissionais da tua área e se tornar um consultor ESG? No mercado, onde uma consultoria, você fecha contratos de R$30 mil ou mais, poder atuar no mercado ESG não significa estar, obviamente, preparado para atuar. A formação você já tem, a experiência você já possui, a metodologia é o que falta e é o que vocês estão aprendendo aqui nessas aulas. Então, você não precisa, primeiro, abandonar a sua profissão para começar. Você pode e deve, inclusive, utilizar a sua formação de base. Você vai acrescentar uma nova metodologia, a formação que você já tem e a experiência que você já possui. Então, você não precisa começar do zero. Você, para atuar nesse mercado, não precisa começar do zero. Você não precisa conhecer prefeitos, e eu vou falar mais sobre isso na aula 4. Você não precisa ter contato político, também vou falar sobre isso na aula 4. E você também não precisa depender do quê? De indicação, de alguém que indique você para você entrar em um município. O que abre portas é você saber identificar a demanda, vou falar sobre isso na aula 4, posicionar-se e apresentar uma solução que gere valor. E uma solução hoje que gera muito valor é o diagnóstico ESG. Porque, às vezes, você pode chegar no município oferecendo um serviço que ele já tem, que não é prioridade. Portanto, o diagnóstico, a palavra já fala diagnóstico, é diagnosticar para saber o que ele tem, o que ele não tem e o que ele precisa fazer. E quando nós fazemos um diagnóstico também, nós temos na palma da nossa mão o histórico do município, as demandas que o município tem. E aí, com isso, se você identificar dentre essas demandas que você consegue prestar esse serviço, você pode prestar muitos outros serviços. Ou até fazer parcerias com outras consultorias, com outros escritórios para a prestação de serviço para os municípios. Porque você tem o diagnóstico, você tem o histórico do município, né? Então, uma coisa é importante deixar claro: o município não precisa de um consultor que saiba tudo. Eu, particularmente, não conheço nenhum consultor, inclusive, que saiba tudo. Ele precisa de um profissional preparado para quê? Para diagnosticar, organizar as informações, que normalmente nas prefeituras é uma festa, tudo desorganizado, identificar as prioridades, que é onde você identifica no momento que faz o diagnóstico, estruturar o plano de ação, que é o cronograma, que nada mais é que criar agenda para o município, orientar a implantação dessa agenda no município e acompanhar a evolução, acompanhar essa implantação dessa agenda no município. A sua profissão, ela não muda. A sua profissão, ela continua sendo a mesma. O que muda é o quê? É a forma como você utiliza
o conhecimento que você já possui. Você deixa de oferecer apenas conhecimento da sua formação de base, sua formação original, e passa a utilizar o quê? Uma metodologia para assessorar os municípios na elaboração e implantação de soluções ESG. A começar pelo diagnóstico, definir as prioridades, o plano de ação, a implantação e tornar isso lei, a institucionalização. É isso que transforma a sua profissão, a sua formação de base, em um serviço de alto valor para os municípios. Agora você descobriu que você pode atuar. O que você precisa é acoplar esse conhecimento para que você possa avançar e começar a atuar nesse mercado. Mas como transformar isso em contrato, Ângela? Como chegar no município? Como identificar demanda? Como estruturar uma proposta? Com quem eu falo? Com o prefeito, com o secretário? Quais secretários? O que eu apresento? Como acontece essa contratação? É licitação, inexigibilidade, é dispensa de licitação, contratação direta? E é isso que você vai descobrir na aula 4. Então, hoje você descobriu que você pode atuar nesse mercado. Com a sua formação de base, você vai enriquecer a sua formação de base com novo conhecimento no mercado praticamente inexplorado por ser um mercado desconhecido. Então, o caminho para conquistar o primeiro contrato. Do conhecimento da oportunidade à apresentação de uma solução para o município. Esse é o quebra-cabeça. Essas são as 4 aulas que você está sequencialmente assistindo para que você possa, no final, conhecer esse passo a passo de como implantar a agenda ESG em municípios. Então, vejo você na aula 4.